Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao Ponta. vídeo. Uma bifurcação de riacho ou cruzamento de estrada não deve ser procurada aqui. Em outras palavras, o lugar onde o caminho, estrada ou córrego se curva primeiro e depois o ponto final deve ser alcançado. O ponto final nos dá a localização do enterro. 16 sinais de tesouro e seus significados. Este navio é provavelmente um sinal de bandido. Mas os navios não dão o ponto final. Provavelmente é um dos vários conjuntos de sinais. É necessário saber qual é o signo deste signo. Navio em pé, navio flutuante, navio de cabeça para baixo mudam os significados. Uma vela quebrada aponta para o moinho, mas esta não tem velas quebradas, parece um navio flutuante. Se for um navio flutuante, mais 3 navios devem ser procurados aqui. O segundo navio deve estar deitado. O terceiro navio deve estar de cabeça para baixo. Quando um navio virado for encontrado, deve-se procurar pedra preta no riacho próximo daqui. A pedra deve ser grande o suficiente para que 5 pessoas a movam. Depois de comprar alguns presentes sob esta pedra, deve-se procurar uma caverna fechada nas redondezas. A grande quantidade está na caverna fechada. A cruz de 2 entalhes sobre ela. Este sinal é um sinal bizantino. É feito para a proteção de túmulos nas tradições funerárias bizantinas. A cruz é claramente uma cruz bizantina. Há 2 túmulos aqui. Seja qual for o lado da cruz mais longo na direção, vá para aquele lado. Se não houver braço longo, o braço inferior é levado em consideração. No antebraço, o alvo é o lado oposto. Existem 2 túmulos de alto status aqui. Se houver um sinal humano de alívio, definitivamente há uma tumba de pedra aqui. Na verdade, estes devem ser considerados como relevos rochosos, não como marcas de tesouro. Esse é o nome verdadeiro dele. É feito em memória do falecido. Reflete plenamente o caráter da pessoa. As tumbas dos relevos rochosos não são tumbas rupestres subterrâneas. É um túmulo de rocha acima do solo. Já foi saqueado. O império mais saqueador da história é o Império Romano. A tartaruga é retratada para pessoas sábias. E está localizado principalmente perto dos túmulos de filósofos ou acadêmicos. O lugar para onde a tartaruga olha ou onde a cauda se curva nos dá direção. A tartaruga na imagem acima dá uma cauda. Há um sinal Y bem na frente da cauda. O valor numérico do sinal Y em grego é 3. 3 covados, 3 braças, 3 cotovelos devem ser levados em consideração e ir para o lado da cauda. Sofá ou banqueta, se for uma poltrona, você precisa sentar e olhar para o outro lado. A quantidade é oposta. O banco diz que existem sepulturas nesta área. É contra a tradição que as mulheres façam votos durante o ritual enquanto os túmulos são consagrados. As banquetas são feitas para sentar. Esta mulher está deitada. Por esta razão, não deve ser associado a igrejas. Mulheres simples desenhadas são consideradas sinais de bandidos. Como os bandidos não têm muita habilidade em esculpir, eles costumam fazer os sinais com um punhal ou gama nas mãos. Quando pensamos nisso, podemos dizer que o sinal é um sinal de bandido. Enquanto essa mulher está desvendando, a lógica de apontar bandidos deve ser levada em conta. A cabeça de um boi e a figura humana abaixo são sinais do Egito. Até a placa está em uma sala que não foi aberta. Provavelmente o túmulo da câmara. Você faz coisas com pedra e terra, é uma estrutura. Mas quando você olha, algo toca seu coração, isso é arquitetura. Em outras palavras, o fato de uma arquitetura ter uma dimensão de significado além de sua dimensão física torna valiosa.
O rosto humano não é uma marca de tesouro, são artefatos encontrados em assentamentos. É muito errado associá-lo ao tesouro e quebrá-lo. Alguns caçadores de tesouros inconscientes destroem todos os sinais que veem. Os relevos neste tipo de ruínas são bens culturais. Deve ser estritamente protegido. A marca de galinha única é a marca original. Antes que o sinal seja resolvido, a escultura quadrada à sua frente indica que a quantia está em uma sala. A solução de um frango é mais fácil do que a solução de frango com frango. Se houver apenas uma galinha, o ovo é procurado imediatamente. Se não houver ovo, o ovo é procurado pela pedra. Grandes pedras redondas devem ser verificadas uma a uma. Se estiver vazio, a cauda e a cabeça da galinha serão examinadas. Se o bico da galinha estiver fazendo um V, vá para o lado do braço longo do V. O único bico está na direção do bico. A galinha na foto acima tem um canal fino sob o buraco do olho. Se você seguir o canal, outro buraco é visível na colheita. Aqui está a senha da galinha na foto. Este buraco deve ser examinado após a limpeza e lavagem da rocha. Se houver um canal fino entre o buraco na colheita e a asa, olhe para trás. Isso significa que eu coloquei frango. Caso contrário, olhe para frente. Deve ser interpretado como eu vou botar ovos. Em suma, uma senha normal é procurada em cada sinal. A senha desta galinha é o pequeno buraco na colheita. A foto de cima é uma cisterna, não tem nada a ver com o tesouro. Mas a maioria dos guardiões do tesouro usava muito cisternas, poros de água, nascentes e fontes. Não há sinal aqui, mas o tesouro deve ser procurado. São as estruturas mais utilizadas, principalmente em sepultamentos individuais. A gravura diz que há um túmulo aqui, e o triângulo diz que este túmulo é um túmulo de câmara. As salas triangulares são mais valiosas do que as salas de escultura quadrada. O lado maior do triângulo dá a direção. O local onde a gravura está voltada e o lado comprido do triângulo são provavelmente a mesma direção. Os triângulos são diferentes de outros signos, refletem a acumulação tradicional. É retratado para pessoas com alto status econômico, religioso e moral. Quando os profissionais veem triângulos, eles experimentam uma sensação de admiração e influência mental. É um recipiente para espremer azeite e vinho. O fato de ser muito interessante em termos de arquitetura traz à mente dos caçadores de tesouros cubos de ouro. Mas não é um espremedor de azeite e vinho. Ou um barco esmagador de uvas, com a função de extrair azeite através do esmagamento de azeitonas, funciona como um esmagador de uvas e vinificação. Não é um sinal de tesouro. Este sinal realmente descreve a linguagem simbólica da religião. Quando você olha pela primeira vez, dizemos o que é isso, quando examinamos cuidadosamente a letra T, ou seja, a cruz tal, duas letras C invertidas e planas nas laterais. A folha da planta acima também está relacionada às tradições religiosas. É possível ver folhas de plantas na maioria das moedas antigas. Os dois pontos sob a marca T e a gravação maior na parte inferior nos dão direção. O que precisamos procurar aqui são os túmulos do clero. O significado literal é tal, a última letra do alfabeto hebraico. Seu significado representa o cumprimento da palavra revelada de Deus. Então a morte ocorreu. Os sinais da mão direita são principalmente sinais de bandidos. Mas o dorso das palmas, as mãos direitas, os bandidos, as palmas das mãos direitas são os sinais de civilizações mais antigas. Independentemente da mão, a primeira coisa a se observar é a diferença entre os dedos. Começando pelo polegar, o dedo indicador, o dedo médio, o dedo anelar e o dedo de vidro devem ser examinados um a um. Nesta mão, o dedo indicador é mais curto que o dedo anelar. Este é o dedo guia. Se você não conseguir obter resultados com isso, considere o dedo anelar mais longo do que deveria e pesquise nessa direção.
Esta é uma imagem de exemplo de que tipo de entrada você encontrará, especialmente se estiver escavando testas de rocha. Depois que esses tipos de portas são abertas, o gás monóxido de carbono no interior vai envenená-lo em primeiro lugar. A entrada deve ser aberta com cuidado e não deve ser adentrada por pelo menos 6 horas. Na verdade, é melhor obter suporte de um especialista em segurança do trabalho antes de inserir essas entradas. Embora os caçadores de tesouros devam receber apoio de um especialista em segurança